Fala galera do canal, eu sou Rodolfo Dier aqui e agora vamos dar continuidade ao nosso curso básico de Fortran. Hoje a gente vai fazer mais um exercício de bloco if, que é a resolução dessa questão em relação a essa função y de t. Ela é definida como menos 3t ao quadrado mais 5 para t maior ou igual a zero e 3t ao quadrado mais 5 para t menor do que zero. Então a gente vai utilizar o bloco if para obter o valor dessa função para um determinado valor de t. Antes de começar, já vou pedir para quem não for inscrito no canal para se inscrever e ativar as notificações e para todo mundo deixar o like no vídeo. Também aqui na descrição tem o link com o nosso Apoia-se, e você pode ser nosso apoiador por apenas R$5 por mês. Para começar, a gente pode definir aqui alguns casos de teste da nossa função, para a gente poder saber que o nosso programa está funcionando. Então, vou colocar aqui casos de teste como comentário. Vamos definir, por exemplo, se t for igual a 1. Se t for igual a 1, substituindo lá nessa primeira condição aqui da minha função, no caso 1 é maior do que 0, então eu vou ter que meu y de t vai ser igual a menos 3 vezes 1 ao quadrado, 1 vezes 1, mais 5. Então o resultado de y de t, vou colocar aqui y de 1, vai ser igual a menos 3 mais 5, ou seja, o resultado é 2. Aqui abaixo, posso colocar um outro caso de teste, quando t for igual a 0. Então minha y de 0, utilizando a mesma equação daqui de cima, porque essa equação é válida tanto para se t for maior quanto se ele for igual a 0, eu vou ter menos 3 vezes 0, no caso vai dar 0 ali, mais 5. Ou seja, meu y de t, o y de 0 é igual a 5. E por último, eu preciso testar o valor negativo. Então vamos colocar aqui menos 1. Então meu y de menos 1 vai ser igual a menos 3 vezes menos 1 vezes menos 1, ok? Mais 5. E aí vocês já percebem que tem um problema aqui nesse último cálculo. Porque quando t é negativo, o meu 3 aqui, antes do t ao quadrado, ele é positivo. Ok? Então agora está correto. Então quando t é menos 1, meu y de menos 1 é 3 vezes t ao quadrado. Aqui vai dar 1, porque eu estou multiplicando dois números negativos. Ok? Então eu vou ter 3 mais 5. E o resultado é, obviamente, 8. Ok? Então assim eu estabeleci os testes da minha função. Ou seja, eu tenho esses 3 casos de teste para verificar se a minha função ela está correta. Então vamos lá. A implementação é bastante simples. Eu coloco if t menor do que 0, eu vou ter essa primeira equação aqui, 3t ao quadrado mais 5. Então vou colocar then e vou calcular y de t, que é igual a 3 vezes t ao quadrado, que é t vezes t, mais 5. Ok? Agora, resta calcular, no caso, se t é maior ou igual a 0. Como eu já testei aqui acima se t é menor do que 0, eu não preciso testar se ele é maior ou igual a 0. Porque se essa condição aqui não será satisfeita se t não for negativo. Ok? Então, se t for positivo ou maior do que 0, o nosso programa vai pular essa condição. E aí ele vai cair no nosso else. Então, fecho com end if. Ok? Aqui no nosso else, eu coloco y de t igual a menos 3 vezes t vezes t, ou seja, vezes t ao quadrado, mais 5. Que é exatamente o que está aqui acima. Ok? É como a função é avaliada para t maior ou igual a 0. Então está aqui a implementação da nossa função completa, E agora vamos aplicar esses casos de teste para ver como ela está funcionando. Antes só falta declarar aqui as nossas variáveis. Vou declarar como real, ok?
a variável y de t e t. Eu esqueci também que falta, né, eu solicitar ao usuário, né, para que ele passe o valor de t. Então vou colocar aqui com o comando write, como a gente já sabe fazer, né, pedir para o usuário inserir o valor de t. E eu vou ler com o comando read. Ok? Então está aqui a leitura, né, da nossa variável t e o cálculo da nossa y de t. A última coisa que falta é escrever na tela do terminal a minha y de t. Então write y de t igual a y de t. Vou colocar aqui só os parênteses. Pronto. Agora a gente pode testar, né, ver como é que está a nossa implementação lá no terminal. Vou sair e salvar. Né? Vamos fazer o primeiro teste. gfortran, exemplo 2.f90, -o, exemplo 2.x. Ok? Vou fazer a compilação aqui do nosso programa. Tá? Eu esqueci qual era o primeiro caso de teste, então vou utilizar o comando cat para a gente visualizar o nosso arquivo. Ok? O primeiro caso de teste é t igual a 1, o resultado tem que ser igual a 2. Então vou rodar com ponto barra exemplo 2.x, aí ele vai me pedir um valor de t, eu vou utilizar este primeiro valor aqui que a gente calculou. t igual a 1, ele me retornou y de t igual a 2, ou seja, funcionou o nosso primeiro caso de teste. O segundo caso de teste é t igual a 0, que o valor retornado deve ser 5. Então vou passar t igual a 0, ele me retornou 5 aqui. O último caso de teste é para t igual a -1, ele tem que retornar 8 aqui, que é justamente quando t é negativo. E aí ele vai cair aqui nessa primeira condicional aqui, do meu bloco if. Então vou rodar, passar t igual a -1, e o resultado é igual a 8. Ou seja, a nossa função está funcionando, né, da maneira correta. Ok? E retornando os valores corretos aqui para cada valor de t. Então assim a gente acabou de resolver mais esse exercício de bloco if. Por essa aula é só, e até a próxima.